Qual o alcance da responsabilização civil e criminal do caso João Alberto? Estamos no episódio 31 do Conecta, o podcast que discute temas atuais do processo penal contemporâneo. Sou Nereu Giacomoli, comigo Marcos Eberhardt. Bom, este caso, caro amigo Marcos, é um caso de repercussão nacional e internacional, tá? Em seus diversos aspectos. Não vamos abordar aqui especificamente a vinculação maior que este caso está tendo, essa vinculação com a questão do racismo. Vamos abordar especificamente casos que envolvam, aspectos que envolvam o direito material, o direito processual penal e também algumas conexões com o direito civil, mais precisamente com o direito indenizatório. Bom, nós temos no nosso Código Penal que quem de qualquer modo concorre para o crime, tá? Incide nas penas a ele cominadas na medida de sua culpabilidade. Tá? Temos aspectos também no direito penal material de autoria, de coautoria e de participação. Também na dogmática penal moderna, muito se discute possíveis contribuições, seja no aspecto de autoria, de participação ou de coautoria, de gerentes, fiscais, diretores de empresa. Tá? E uma das teorias muito utilizada para essa responsabilização é a teoria denominada teoria do domínio do fato. Tá? Então, segundo essa teoria, é o autor quem realiza o verbo nuclear do tipo, o que tem especificamente o domínio da ação típica. Também seria autor quem possui o domínio organizacional, que é uma concepção não jurídica. Então, o domínio organizacional da própria ação, da conduta. Também quem codomina funcionalmente a execução do crime, mesmo sem realizar o verbo nuclear do tipo penal. Também, segundo essa teoria, pode ser responsabilizado quem possui o domínio da vontade de outras pessoas que são agente, um instrumento, denominada autoria mediata clássica. Também podemos falar da responsabilização de quem possui o domínio da vontade de outras pessoas, mas dentro de uma estrutura de poder. Uma organização, por exemplo, numa organização, numa empresa. Ainda o agente imediato atua dolosamente. Tá? Não é propriamente um instrumento. Tá? Então, nós temos vários aspectos a serem discutidos de direito material que envolve uma possível responsabilização criminal, não só daqueles que executam materialmente a conduta. Tá? Também no aspecto material nós poderíamos discutir a questão da omissão, né? Da omissão dolosa, por exemplo. Né? Então, há um leque de possibilidades de discussões de direito material, fora o aspecto típico, né, do próprio resultado morte, como homicídio, como outro delito, sendo homicídio, quais seriam as qualificadoras, se é um homicídio simples, se é um homicídio qualificado, se houve ou não esse componente de racismo, e se esse componente ele configura, por exemplo, uma motivação que qualifica o crime, como, por exemplo, um motivo fútil ou mesmo o motivo torpe, ignóbil. Né? Então, há, assim, uma gama de discussões de direito material de responsabilidade criminal. Fora uma possível responsabilidade também, que já se discute, uma responsabilidade civil indenizatória, porque houve uma morte e a morte deve ser reparada não só no aspecto criminal, através da intervenção do Estado, mas também através de uma reparação. Eu não estou dizendo com isso que os causadores da morte, sejam eles os causadores diretos, indiretos, ou mesmo uma pessoa jurídica, seja responsabilizada
automaticamente, objetivamente, por essa responsabilização, há toda uma necessidade do aspecto da responsabilidade civil a ser discutida. Né? Mas, fora isso, temos também aspectos de direito processual, né? Como as prisões que foram decretadas, né? A investigação, agora o que vai acontecer no processo, como vai andar esse processo, professor Marcos? Professor Nereu, é uma satisfação dividir esse 31º episódio do Conecta Podcast. Apenas uma referência importante: não tocar no assunto do racismo é uma circunstância que envolve o nosso local de fala, e não um desprestígio desse canal de comunicação e de produção de conhecimento, que é o Conecta, antes ao contrário. Então, eu quero trazer aqui, na pessoa da professora defensora pública Mariana Pi Muniz, a referência a uma postagem feita por ela no Facebook e no Instagram, que denomina a questão de importância tremenda nesse assunto e de um respeito importante que nós temos em relação ao caso e em relação ao racismo. Como escreveu a professora Mariana, somos nós parte disso tudo. E, evidentemente, a nossa socialização se deu dessa forma. Então, aqui em relação ao local de fala, nós não temos esse conteúdo para falar especificamente do racismo, como o racismo vivido, como o racismo experienciado, de modo a contribuir com o caso. Evidentemente que respeitamos o tema e também, de alguma maneira, pesquisamos e temos diversos colegas que pesquisam o tema do racismo estrutural, e me parece que sim, até mesmo do ponto de vista do processo criminal, do ponto de vista da justiça criminal, me parece que a maior clientela da justiça criminal, o professor Nereu vai falar um pouquinho sobre isso no final, ainda está entre os negros, e isso tem certamente uma importância. Mas aqui falo também da responsabilidade que será advinda também da pessoa jurídica, responsabilidade, eventualmente a responsabilidade civil, que daí se decorre, justamente e também em razão da organização e do respeito às normas de compliance, ou seja, de toda aquela estruturação de organização e treinamento que o Carrefour, como outra empresa multinacional, apresenta e se apresenta, inclusive certificado por uma série de instituições sérias em relação ao treinamento das pessoas que lhe prestam serviço e de seus colaboradores diretos e indiretos. E isso também é um aspecto que se vê valorado dentro do direito penal. Por quê? Porque nós temos agora, recentemente, mais especificamente na data de hoje, a prisão temporária de uma fiscal do Carrefour que, ao que indica, veja, nós não conhecemos o caso advindo do inquérito policial e, evidentemente, não temos aqui e nem podemos ter a ideia de conhecer a verdade do caso. Mas o fato é que, com todas as críticas que merece essa repercussão e essa leitura, mas o fato é que, numa leitura parcial e também parcializada, sem sempre do caso, nós podemos entender aqui uma cadeia de responsabilidade também, ao que o professor Nereu muito bem referiu, que é em relação à omissão. Então, professor, nós estamos hoje com uma prisão temporária decretada. Quais são os próximos passos? Os próximos passos é que, em razão dessas prisões decretadas e cumpridas, ou seja, em andamento, devidamente cumpridas esses mandados de prisão, esses inquéritos policiais, eles também exigirão um prazo mais exíguo para a sua finalização. De modo que, sim, nós provavelmente seremos surpreendidos com a efetividade policial, num caso de bastante repercussão nacional e internacional, mas que, em decorrência, apesar da complexidade dos fatos, que, aparentemente, pelos vídeos, parecem ser fatos em que nós podemos, sobre ele, resgatar uma apreensão daquilo que imaginamos que aconteceu, isso no processo penal se traduz sempre em complexidade.
se traduz sempre em necessário prazo de duração do processo e do procedimento da própria investigação. Mesmo assim, é muito provável que nos próximos dias, sem demora, nós tenhamos uma conclusão desse inquérito policial. E muito provável que esse inquérito policial ele seja terminado com uma cadeia de responsabilidade maior do que aquela que nós enxergamos lá no primeiro vídeo, na primeira postagem, na primeira notícia ou no primeiro momento em que avistamos esse caso. E essa cadeia de responsabilidade, ela pode, inclusive, aumentar. E isto também traz aqui uma questão muito forte em relação à omissão e ao tratamento que foi dado a esse caso. O tratamento de gestão que foi dado a esse caso de uma gestão empresarial. E disso, evidentemente, nós temos aqui responsabilidades criminais a essas pessoas físicas e essa cadeia de responsabilidade, como o professor Nereu muito bem resgatou, pode ser maior do que aquela que nós enxergamos no primeiro momento e provavelmente será. Responsabilidades que vão estar dentro do direito civil, ou seja, responsabilidade civil. E aqui nós temos também o resgate da responsabilidade da pessoa jurídica em relação a tudo isso, não só o Carrefour, mas também a empresa prestadora de serviços de segurança, caso fosse uma empresa terceirizada. Nós temos aqui responsabilidades múltiplas, inclusive dentro até do aspecto disciplinar, porque, ao que tudo indica, havia lá um policial militar que estava prestando isso, sem dúvida nenhuma, tem que ser avaliado sob o ponto de vista disciplinar também, podendo ou não ser uma infração. E, evidentemente, que nós temos aqui as intercorrências a partir das responsabilidades em relação à cultura de compliance, ou seja, todas as decorrências da pessoa jurídica em relação aos seus colaboradores, na identificação daqueles que eram responsáveis pelo treinamento, daqueles que eram responsáveis por exigir o treinamento, mas principalmente daqueles que eram responsáveis por multiplicar uma cultura de cuidado, uma cultura de segurança, mas, apesar de tudo isso, uma cultura de maturidade e cuidado com o outro. O que me parece que, no caso concreto, não querendo adentrar no tema do racismo, que é extremamente importante, mas me parece que, no caso concreto, foi o que aconteceu. Houve um descuido com a vida, e esse descuido não é uma expressão aqui utilizada dentro do direito penal. É uma expressão que eu trago aqui aleatória, porque me parece que dentro do direito penal houve muito mais do que um descuido. Eu estou falando de uma cultura de descuido. E aí, evidentemente, aqui nós temos questões sociológicas muito importantes, arraigadas, seculares no nosso país em relação a esse assunto. Uma pergunta que, evidentemente, não quero calar, evidentemente que, é claro que o episódio ele não está falando disso, não se propõe a isso, mas uma pergunta que se faz: quando que, nas práticas brasileiras, o Brasil ele não foi racista? E isso é inerente a esse episódio, é inerente a isso tudo, mesmo que o tema proposto não seja este. Professor Nereu. Sim. É claro que agora a investigação deste caso ela está em andamento, então a polícia vai concluir a investigação, vai indiciar uma, duas ou mais pessoas. Depois do indiciamento, o inquérito é encaminhado ao Ministério Público. O Ministério Público vai oferecer uma denúncia, arrolando testemunhas, requerendo provas, e no juízo do Tribunal do Júri, se for uma denúncia por crime doloso contra a vida, vai ser feita a instrução do processo, ou seja, a produção de provas, todos os tipos de prova, documental, pericial, testemunhal. Depois as partes, acusação e defesa, fazem as suas alegações, e o juiz aí possui 4 alternativas. Ele manda os réus a julgamento pelos jurados, através de uma decisão que se chama de pronúncia, ou ele afasta a competência do júri, desclassificando, como se fala tecnicamente, não dizendo qual é o tipo penal ou crime remanescente. Ele pode absolver sumariamente ou pode impronunciar, determinando o arquivamento dos autos. Então, o juiz possui essas 4 alternativas. Se a alternativa for de qualquer uma dessas alternativas, ela pode ser impugnada mediante um recurso.
Então, transitado e julgado quando não couber mais recurso, se houver a pronúncia, o réu, então, vai ser, ou os réus vão ser submetidos a julgamento pelos jurados, vão ser convocados jurados, então vai ser debatido o processo perante os jurados, que vão proferir o seu veredicto, condenando ou absolvendo pelo tipo penal, pelo crime A, B, C, conforme a acusação e a defesa. Aí, havendo condenação, por exemplo, por homicídio, o juiz, então, compete ao juiz a aplicar a pena conforme o veredicto dos jurados, né? Mas a população realmente carcerária brasileira possui umas especificidades, né? A maioria da população carcerária não concluiu o ensino fundamental, né? Isso é uma marca importante, né? E também, desde 2016, estatísticas publicadas, é que a população carcerária é predominantemente composta por pretos e pardos, né? Então, desde aquela... há anos que vem ocorrendo isso, né? Então, mas eu queria finalizar, professor Marcos, a minha participação, dizer que todos somos iguais em torno do mesmo sol. Obrigado, professor Nereu. Esse é o 31º episódio do Conecta Podcast e certamente esperamos todos vocês na próxima quarta, às 18 horas.